Começando hoje mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Mello. Aqui é o Felipe Zapalá. Beleza, vamos começar hoje falando sobre vida espiritual. A gente está nessa série falando sobre vida espiritual. A gente já gravou sobre paternidade na prática e de pai para filho. A gente vai gravar hoje paternidade na Bíblia, correto? Isso aí. Então, Os dois primeiros episódios foram legais, né? Foi, eu gostei. E a gente publicou também aquele de pai para filha. Identidade, aquele diferentão que a gente fez. Bom, eu não tava nesse aí, mas ouvi dizer que foi bom. Pena que você não tava, foi muito bom. Só lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Então aqui a gente tem um propósito bem claro de resgatar a paternidade. A gente faz aqui as coisas com o intuito de melhorar as famílias, melhorar a sociedade através do resgate da paternidade. Inclusive, tem um ponto relevante sobre isso. Resgate da paternidade tanto está relacionado com a paternidade ativa, ou seja, os pais, quanto trazer cura para quem foi machucado por paternidades ausentes, tóxicas, blá, blá, blá. Então, eu nunca tinha pensado no resgate da paternidade dessa forma, mas serve para dois propósitos. Pro passado e pro futuro também. Né? Exatamente. Muito bom. Um jogralzinho. É. Mas o ponto que eu estou falando isso é porque tantas meninas que assistem, e aí eu fiquei pensando, caraca, como é que resgate de paternidade se aplica a tantas moças assistindo? E está relacionado com isso, né? Sim. Mas beleza. Eu tenho conhecido pessoal que deve estar ouvindo aí também. São várias meninas também da minha idade, 20 e poucos anos, que escutam, que estão aprendendo e elas nunca vão ser pais, né? E mesmo assim tem sido útil o conteúdo, isso é muito legal. Bom, qual o personagem que a gente vai falar e dar uma introduzida para nós? A gente vai ancorar então o nosso episódio na história de Arão, né? Sugestão do Fê aí, que foi prontamente reconhecida como uma ótima história. Bom, trazer um breve resumo aqui sobre Arão. Arão, então, era o irmão mais velho de Moisés, da tribo de Levi, lembrando que o povo de Israel ali era dividido em 12 tribos. Ele foi escolhido por Deus como porta-voz de Moisés, a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa polêmica. Bom, eles enfrentaram o faraó, a liderança ali, eles lideraram o povo na saída do Egito. Arão também foi bem relevante ali conforme as pragas foram afligindo o Egito, conforme Deus foi liberando pragas no Egito. Ele participou desses milagres, desses sinais sobrenaturais. Então não era um cara só secundário, ele teve um papel bem importante. Após o povo atravessar a fatídica travessia do Mar Vermelho, Arão ele é consagrado como o primeiro sumo sacerdote de Israel, ali em Êxodo 28, e ele era responsável por interceder pelo povo diante de Deus. Tem um ponto ali bem sério dessa história que a gente vai falar também, que Arão cedeu à pressão, vou colocar dessa forma, eu quero ouvir vocês depois, mas ele cede à pressão e ele acaba permitindo com que o povo construísse um bezerro de ouro, ou seja, tirou o foco ali do Deus de Israel e começou a adorar um bezerro de ouro. Mesmo assim ele foi perdoado e ele seguiu sendo um sacerdote. Bom, tem outros pecados, outras questões, mas ele morre no Monte Or aos 123 anos. Isso é muita coisa. Já pensou se a gente... 123 anos. E passou o encargo ali de sacerdote ao seu filho Eleazar. Um ponto até muito bom da gente até pontuar, né? Então, esse é um panorama macro aí da história de Arão. Tá bom. Bom, então, é interessante, inclusive, lembrar que nos filmes que tem sobre Moisés, nunca aparece Arão, né? Tipo assim, o príncipe do Egito não tem Arão. Ele desencana, né? Não bateu o cajado no mar ali. Não, Moisés faz tudo sozinho. Não tem o irmão, não tem essa história. Eu acho que naquele dos 10 mandamentos, eu acho que aparece um pouco. Tá. É que esse que é o príncipe do Egito, que é o famoso da Disney, que é muito bom, eles desencanaram de Arão. Nem quem é Arão, né? Engraçado que eu tava olhando aqui, né? A gente tava conversando por que Deus escolheu Arão. E tem na Bíblia exatamente o trecho que fala que Moisés apresenta diante de Deus um problema na fala, que diz que ele falava arrastado e era gago, né? E aí depois Deus provê a parceria de Arão ali como um porta-voz. A gente estava até falando, né? Por que Arão? Porque ele era ungido, mas talvez... Sabe que outro dia eu estava pensando sobre o que Deus tem para você fazer e o que é o seu chamado e tudo mais, né? E quando você consegue entender qual a relevância de você fazer o que Deus quer versus fazer o que você mesmo quer,
você começa a ver que tem... você começa a ver diferenças de pontos de apoio ou de o que é relevante. Então, se você pergunta uma pessoa no mundo, o que você quer fazer? Fala, eu quero gerar impacto, eu quero mudar o mundo. Uma pessoa boa, né? Não estou falando um cara idealista, eu quero mudar o mundo, tá bom. Aí, mas o que Deus tem para você? Não, Deus tem para mim servir um cara. E ele vai mudar o mundo, não você. Então, talvez eu estou até meio confuso, mas o ponto todo é que não necessariamente o que Deus tem para você fazer, ou seja, a vida espiritual que você vai cultivar, vai culminar em algo que vai se coadunar, ou seja, que vai combinar com o que é um sonho do mundo. Que é o exemplo que eu mais gosto, que é do homem do cântaro. Vocês lembram do homem do cântaro? Nossa, não. Cara, é maravilhoso. O homem do cântaro é o cara que, quando Jesus vai fazer a última ceia no cenáculo, ele fala para Pedro, acho que é Pedro, não lembro se é Pedro, mas fala assim, quando estiver passando um homem com um cântaro, vocês seguem esse cara, para onde ele for vai ser a casa onde a gente vai fazer a última ceia. E fala, o homem do cântaro. Então, o homem do cântaro é um cara super relevante na história. Ele, se você fala com qualquer teólogo, o homem do cântaro, tô ligado quem é. Que teve uma pequena participação, mas muito importante. A gente não sabe qual é a história da vida dele, mas ele está lá na Bíblia, ele foi eternizado, entendeu? Sim. Então, assim, qual será que é a medida de sucesso para quem quer fazer a vontade de Deus? E aí, quando a gente aterrissa em Arão, assim, Arão, talvez ele nunca quis ser o número 1. Tá bom Moisés ser o número 1, eu não preciso ser o número 1. E tá bom para a nossa vida espiritual, para nós pessoalmente, a gente tem que valorizar as pessoas que estão à frente e tem que entender qual que é o nosso papel e entender que se a gente não for o número 1, glória a Deus. Tudo bem. O meu ponto é fazer a vontade de Deus. Quando eu estiver no centro da vontade dele, eu vou ter satisfação, eu vou ter completude, eu vou ter meus sonhos realizados, porque eles vão estar alinhados com os sonhos de Deus. Então, assim, só para concluir essa ideia, o que eu estou falando é que Arão foi colocado num lugar em que ele era o número 2 e tudo bem. Sim. E no final das contas, você vê como Moisés teve um papel de líder, mas o sacerdócio foi de Arão. Ele foi o primeiro sacerdote e foi a família dele que acabou inaugurando esse sacerdócio de Levi. Então, no momento oportuno, ele teve a função dele. Mas antes disso, enquanto Moisés era só um cara que não sabia falar direito, ele foi lá e serviu, entendeu? Total. Então, isso até para quem está no mundo evangélico, que quer ser relevante, brother, talvez a sua relevância seja carregar a mala de alguém, entendeu? Claro. Dirigir o carro de alguém, cozinhar, tanto faz. O importante é estar no centro da vontade, entendeu? É porque, assim, o Antônio falando isso, e acho que assim, a gente sai de um lugar dos 2 primeiros episódios que a gente falou da importância de se ter uma vida espiritual, a relevância de se ter uma vida espiritual. E aí eu acho que a gente deságua num ponto bem oportuno, que acho que é esse que você está trazendo, que a gente tem hoje no mundo cristão, digamos assim, que a gente está, pelo menos do nosso nicho, que há um enfoque muito grande no propósito de vida, né? E aqui é sobre vida espiritual, mas a gente sabe que se mescla isso. Até também pelo ponto de ser um anseio muito forte, o que eu vou fazer, qual que é o meu impacto no mundo e tudo mais. Só que, de fato, eu acho que a gente tem confundido, mesmo assim, a qualidade ou a profundidade da minha vida espiritual somente por quanto eu estou em evidência, ou por como eu sou, como e quanto eu sou colocado em posições de evidência. E eu queria até contar uma coisa, um testemunho meu que eu conversei com algumas pessoas na semana passada, faz poucos dias. Que quando eu cresci na igreja que a gente frequenta, eu cresci lá e aí, assim, sempre acostumado a, desde criança, fazer coisas na igreja. Pra mim era sempre muito legal. Você chegou com quantos anos na Zion? Com 13. Então, assim, desde criança eu sempre vi meus pais fazendo. Pra mim é muito legal, eu gosto de fazer coisas na igreja. Mas o muito interessante é que, digamos assim, passou 2, 3 anos. Conforme o tempo foi passando, chegaram novas pessoas no grupo ali de jovens, adolescentes. E eu fui vendo que tinham pessoas que elas tinham mais proeminência no sentido de que elas simplesmente, às vezes, falavam melhor em público do que eu. Elas simplesmente, às vezes, elas tinham mais habilidade para liderar um grupo do que eu. E aí, conforme essas pessoas elas foram assumindo responsabilidades, eu fui colocando em xeque a minha vida espiritual. Isso foi um
foi algo difícil pra mim, porque eu comecei a achar que eu era menos, porque eu comecei a achar que eu tinha algo de errado na minha vida com Deus. E ninguém tinha me falado aquilo, eu só tava achando, porque pra mim tava associado a, se eu estou próximo de Deus, eu vou assumir uma talvez não é nem relevância, mas sim, notoriedade. E eu não sei por que foi criado isso, porque ninguém nunca me disse isso. Mas com o tempo eu fui vendo e falei, nossa, fulano, ele nasceu pra isso. E talvez eu nasci pra outra coisa. E com o tempo essa maturidade foi chegando e me curou, assim. Então, o ponto que eu tô trazendo aqui é, claro, o episódio não é sobre propósito, mas é um assunto que tá em voga. Então, é porque você vive um propósito, você necessariamente tem uma vida espiritual muito saudável, alguma coisa assim? Não necessariamente, mas se você tem uma vida espiritual saudável, vai passar por um propósito, vai passar por uma coisa que transborda. Esse que é o ponto que eu estou propondo. Então, só quis contribuir com algo que, assim, você já inaugurou uma discussão que eu acho que é muito relevante. Não necessariamente a qualidade da minha vida espiritual, do meu relacionamento ali com Deus, ele vai ter necessariamente atrelado que eu vou ser o número 1 da história. E isso vai, às vezes, o ápice daquilo é eu servir a vida de alguma pessoa, né? Até bobeira pensar isso, porque o número 1 é Jesus, né? É. E até humanamente também, se todo mundo fosse o número 1, não teria espaço também para todo mundo. Até o código é binário, não é 1 e 0 para programação. Eu estava ouvindo o Luiz Hermínio falar esses dias, que é um pastor. Eu gosto muito do que ele carrega em palavra, e ele falou sobre que o mandato de Deus era governar sobre as coisas, não sobre pessoas, né? Então tem um ponto relevante bíblico em... Cara, acho que tem uma diferença que é até cultural, porque a gente está vivendo, eu acho que no Brasil, pelo menos, uma troca de cultura, ou um clash de cultura. Então a gente veio de uma cultura católica super estabelecida por muito tempo. E aí, acho que inclusive 2030 vai ter o cruzamento, vai igualar, se já não igualou, evangélico com católico, e evangélico tem uma tendência de subir e católico de descer. Então a gente vai passar a ser uma nação evangélica e não mais católica. E tem uma diferença grande, porque na cosmovisão católica, a vida espiritual está meio centrada no padre. Então, o padre é um intermediário, o padre ele concentra toda a espiritualidade, e tem alguns que conseguem participar da vida espiritual, até fazer casamento. Acho que diácono pode até fazer casamento, mas é muito menos do que no mundo evangélico. Então, você tem um mundo católico todo concentrado no padre, e você tem um mundo evangélico que o pastor não concentra tanto, é muito mais aberto, é muito mais horizontalizado. E aí tem um livro, sei lá, talvez para mim seja o mais emblemático, que é do Rick Warren, que fala Uma Vida com Propósito, que trouxe o tema propósito. Não sei se foi ele, não quero aqui ser leviano de falar isso. Mas eu lembro que quando eu estava na igreja católica, não tinha esse papo de propósito. O propósito é você ser uma boa pessoa. Vai na missa e seja uma boa pessoa, sabe? Agora, quando você chega na evangélica, não é isso. Vai no culto, seja uma boa pessoa e descubra o que Deus tem para você. Esse descubra o que Deus tem para você traz um lance que, ao mesmo tempo que é muito bom, também deixa muita gente angustiada. Muito. Por quê? Porque a galera quer saber qual que é o seu chamado com 15 anos de idade. Entendeu? Fala, não, com 15 anos eu quero... Fala, calma. Primeiro você serve o chamado de alguém, você amadurece, você cresce, e aí depois você vai entrar no seu chamado. E o seu chamado não necessariamente é pregar para multidões, entendeu? Que parece que é o ápice, o apogeu do chamado evangélico é pregar num estádio. E não necessariamente, pô. Exato. Caraca. E de repente você pode pegar um moleque de 17 anos que já estourou em alguma coisa também e quebra todo o argumento. Exato. Teve Eu trazendo mais crise pra molecada, mas não é verdade? Teve uma moça recentemente que estourou, eu não vou falar o nome para não constranger, mas ela estourou, e aí chegou na igreja e o pessoal falou assim, você vai ser tratado igual todo mundo. E ela falou, por favor, eu preciso disso. Porque precisa crescer, normal. Todo mundo precisa crescer. Sim. Então, esse lance de propósito, de relevância, inclusive eu estava pensando, o que as pessoas entendem como poder? E eu entendo que hoje em dia poder é influência. Então, você pode ser um pé rapado, você pode ser nada, mas se você influencia muita gente, então você é alguém. Cara, mas daí você vê um monte de casa destruída, os caras sendo maus pais, maus filhos, tudo, mas com muita influência.
achando que isso é uma medida de sucesso, ou então achando que isso é uma medida de bênção. Caraca, não, entendeu? Porque tem caído, tem acontecido de muitos líderes muito grandes, muito famosos caírem porque a vida estava um lixo, estava fazendo um monte de coisa errada, mas tinha uma super relevância, sabia falar, sabia se comunicar. Então é aquele lance aqui, se o caráter não acompanhar o dom vai se perverter, porque ele vai permanecer porque é um presente, o dom ele vai começar a ser usado para coisas ruins. Então o seu caráter vai ter sempre que acompanhar o seu dom. Se você quiser fazer alguma coisa que você não foi chamado para, talvez o seu caráter nem acompanhe, entendeu? É um perigo. Então assim, se você não foi chamado para ser um cara que vai... Ser um pastor, por exemplo. Ser um pastor, ser um apóstolo, ou um cara que fala para multidões, não almeje isso. É melhor não, entendeu? Se você foi chamado para ser Arão, não queira ser Moisés. Perfeito. Faz sentido? Seja Arão. Tá bom para você. E fique feliz com isso. É que eu acho engraçado, porque quando a gente analisa a figura de Moisés e a figura de Arão, eu percebo que até mesmo Moisés, apesar de ter o chamado, ele carrega um próprio contexto de, cara, não queria fazer isso aqui, né? Na verdade, e às vezes você, vindo Arão poderia, de repente, até, se ele fosse um pouco mais violento aqui nesse ímpeto de querer alguma coisa, ele poderia até passar por cima de Moisés. Com certeza. Né? Eu falei para vocês do lance do cortisol nos macacos, não? Sério, é muito legal. É assim, ó. Lembra que tinha aquele documentário sobre o Chimp Empire, que são os macacos no Congo, os chimpanzés no Congo, os caras foram lá e fizeram... Vai fazer sentido, calma, tenha fé. Arão e o chimpanzé. Vamos lá. Na Globo. Esses chimpanzés, eles têm uma estrutura hierárquica social super rígida. Então tem o alfa, aí tem o beta, aí desce até o outcast, que é o coitado que não tem amigos e não tem parceira sexual. Então é o coitado lá de baixo, o alfa tem tudo isso. E aí eles fizeram um estudo, eles analisavam a urina do macaco para medir o que tinha na urina, e uma das coisas que eles mediam era o nível de cortisol, que o cortisol é o nível de estresse. Aí eles perceberam o seguinte, o nível de estresse do alfa era o mesmo nível de estresse do último. E do alfa para o segundo caía bruscamente e ia aumentando até chegar no último. Ou seja, o número 1 é o que carrega mais responsabilidade, mais privilégio, mas mais estresse. E o número 2 é o que menos carrega isso. Ele não tem o estresse de ser o número 1, mas ele tem praticamente todos os privilégios do número 1. Então, assim, às vezes as pessoas elas almejam ser o número 1 e não sabem que é um dos piores lugares, é o lugar mais desconfortável que tem. Todo mundo olha para você. E o número 2, em todas as situações, ele pode apontar para o número 1. Então, olhando para a vida de Moisés e Arão, Moisés era o número 1, Arão era o número 2. Ele tinha um monte de autoridade, mas ele não era o tomador de decisão em última análise. O último tomador de decisão, entendeu? Estou falando isso porque dentro de vida espiritual e dentro de chamado, você almejar ser o número 1, a gente deveria ter a atitude de Moisés, do tipo, não, entendeu? Não você vai ser o cara, você vai ser o número 1. Falo, não, obrigado. A menos que Deus me traga para esse lugar, eu não quero. Aliás, eu me lembrei do pastor Walter, que contou a história aqui, que ele tinha um chamado de pastor. Aí vários profetas vinham entregar a palavra para ele. Você vai ser pastor. Ele falou, não. Eu lembro da história. Aí um dia um pastor, um profeta, sei lá, chegou para ele e falou, o seguinte, Deus está falando para você o seguinte, se você não aceitar o chamado de pastor, ele vai te recolher. Aí o Walter falou, então eu vou aceitar. Tá bom, deixa eu ir. Mas ele é um cara que ele não se apega a isso, entendeu? Ele não se apoia nisso para aparecer, nada disso. Que deveria ser o que todo mundo quer. E até o que Jesus fala, né? Se você quiser ser o primeiro, assim, né? Seja o último, sirva, né? Total. Bom, e aí tem a pisada na bola, né? Tem. A pisada na bola, o bezerro de ouro. Tem um contexto aqui, né? Moisés no monte, lá com Deus face a face, e o povo lá embaixo impaciente que Moisés não voltava. Arão, sob muita pressão, ele cede à pressão popular e constrói o bezerro de ouro. E lembrando, né, de um povo
no ápice de uma vida espiritual, vamos colocar, milagres acontecendo. Sobrenatural todo dia. Sobrenatural todo dia. Você sendo tirado de um lugar horrível que marcou a história dos teus antepassados. Deus te tirando de um lugar horrível, te levando para uma promessa que por mais que o caminho ainda estava difícil, com certeza estava melhor do que os anos de escravidão, né? Sim. E ali, mesmo nesse ápice de vida espiritual, eles, impacientes com uma resposta de Deus, eles criam uma outra coisa para ter uma adoração, Sim. que é o bezerro de ouro, essa figura, né? Eu estou buscando aqui, o que Arão respondeu para Moisés? Moisés disse a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Então respondeu Arão, isso está em Êxodo 33, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então eu lhes disse, quem tem ouro tire-o, deram-o, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Esquisita essa resposta, né? Cara, às vezes eu imagino o que estava acontecendo. Então Moisés sobe e fica 40 dias. Quando você é um engenheiro de obra pronta, né? Você olha o que aconteceu, você pensa, era só ter esperado. Só que quem espera 40 não sabe se vai esperar 40, 80, 120, 3 anos, entendeu? Ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí Arão, ele improvisa. Ele improvisa ali, pensa, mas o que eu vou fazer? E ele usa o que ele tinha de repertório antigo. Ele não está com a revelação nova, ele está com a revelação antiga. Não, se eu preciso adorar alguma coisa, eu vou fazer um bezerro de ouro aqui. E qual é a antiga? A revelação antiga era do Egito, que era ter imagens para serem adoradas e tudo Deuses mais. como animais, Exato. etc. E Moisés está descendo com as tábuas, e uma das coisas nas tábuas é, não façam esculturas. Caraca. E aí ele fica pé da vida e joga as tábuas no chão. Eu acho essa parte muito boa também. Mas ele Deus está trazendo uma revelação nova. Arão tem a antiga, que é do Egito, e ele não sabe lidar com a situação e resolve improvisar. E ele fala, saiu esse bezerro. Eu não sei se saiu esse bezerro. É um pouco too much, eu acho. Deu uma exagerada aqui. Mas eu acho muito interessante você entender como a forma que a gente lida com a presença, a forma que a gente lida com o espiritual, ele sofre mutações ao longo da revelação. Então, se no começo, por exemplo, quando a gente vê a vida de Jacó com a esposa Raquel rouba os ídolos do lar do pai dela, que é Labão. Então, tinha um jeito de adorar lá em Canaã, que era você fazia um objeto de adoração e aquilo era o seu ídolo do lar e você orava para aquilo. Deus trouxe, já naquele momento, um novo formato. Falou assim, não é assim. O formato novo de adoração não precisa de escultura. Beleza. Quando eles entram para o Egito, e eles passam tanto tempo no Egito, eles são aculturados pela cultura do Egito. Quando eles saem, é muito estranho o povo não ficar revoltado. Porque imagina assim, Moisés sobe, Arão faz o bezerro e todo mundo acha que está tudo certo. Ufa, um bezerro de ouro, que beleza. Não devia ter alguém falando assim, não, para, mas você está louco. Daqui a pouco ele vai chegar, tal. Não, eles aceitam aquilo. Por quê? Porque aquela era a cultura de adoração do Egito. E Moisés está trazendo a nova cultura. Inclusive, quando Deus fala para Moisés descer, Deus fala, Moisés desce, porque eles estão aprontando lá embaixo. Moisés quebra as tábuas, e ele que tinha escrito, as próximas tábuas, Deus mesmo escreve, que são as tábuas que acabam ficando na arca. E eu tenho pensado muito como a gente, dentro dessa transformação na forma de você receber e você se portar na presença, como isso também se transmuta de alguma forma para a presença dos pais com os filhos. Por quê?
talvez nem tenha a ver com o nosso ouvido espiritual aqui, mas eu queria comentar com vocês. Eu tenho notado que quando você é pai, quando você é muito presente, que é o meu caso, muito presente, em algum momento os seus filhos começam a take for granted, como que fala? Começam a... Tá acostumados, né? se acostumar demais com a sua presença. E a gente fala muito disso na igreja, sabe? Quando a presença de Deus ela vem, familiaridade, ela vem todo culto as pessoas se acostumam com a presença. E aí Deus, ele, por exemplo, como era em Canaã, ou como era com o povo de Israel, Deus fala assim, não se acostuma, vocês precisam manter a reverência, vocês precisam manter um certo padrão de comportamento para que eu possa permanecer. O povo começa a se acostumar e começa a fazer coisa errada, por um tempo Deus aceita e depois ele se retira e depois vem a punição. E eu comecei a transmutar isso para a vida dos pais, entendeu? Na verdade, acho que se aplica para a vida de todas as pessoas. Você tem que ter um protocolo de respeito com os outros para além da intimidade. Porque às vezes a vida fica muito íntima. Você está vivendo junto, marido e mulher, pai e filho, e aí você começa a se acostumar com aquilo e começa a perder comportamentos de respeito, protocolos básicos, e aquilo vai solapando o relacionamento porque você fala, a gente é íntimo, entendeu? Até que se perde a própria essência, né? Até que um dos dois fala assim, isso aqui tá ruim, entendeu? Eu não quero desse jeito. Você está me desrespeitando. Pô, é melhor então que a gente seja distante? Então, porque se os dois se distanciam, aí o relacionamento volta a ser respeitoso. Não sei se vocês já repararam. Então você tem dois amigos, alguém que você está junto. Está junto o tempo todo. Uma hora começa a virar várzea. Aí quando afasta, volta a ser respeitoso. Então existe um protocolo de relacionamento que precisa ser aplicado para que a intimidade possa se manter. Faz sentido isso? Faz. Você acha que isso se relaciona com a nossa intimidade com Deus também, na vida espiritual? Total, porque se você tem relacionamento com Deus, o relacionamento, a presença exige uma determinada postura. Não é de qualquer forma, entendeu? Não é de qualquer jeito, cara. Você se prepara para a presença, você honra a presença, você ama aquela presença. E se ela fosse todos os dias, como será que a gente lidaria com ela? A gente ia acostumar, né? Ia acostumar, exato. Tanto que é o ponto que você já não percebe. Mas eu vejo isso com o filho. Você está lá sempre. Chega uma hora que começa a fazer assim, entendeu? Mas qual é a solução, então, para quando tiver filho, eu quero ser muito presente, quero ser bom. Ótimo. O que eu tenho a solução fazer? Deus nos ensina a nos portarmos na presença. Os pais precisam ensinar os filhos. É o movimento que eu tenho na minha casa do tipo, com a Elisa, ou com o Toys, ou com a Laís, mesmo com a Paula, eu falo assim, eu sou muito presente. Eu me esforço por ser muito presente. Se vocês começarem a me tratar de uma forma ruim, sem respeito, a tendência é que eu me afaste. Caraca. Só que, a primeira coisa é você se afastar. A segunda coisa é você, porque quando você se afasta, quem está debaixo do seu teto, vamos pensar em Deus, para não ficar falando de pai. Deus trouxe as bênçãos para a gente, tá? E ele está com a presença dele aqui. Aí você começa a desdenhar da presença, começa a agir de qualquer forma, com um monte de pecado, um monte de coisa errada. Deus se retira. Mas a bênção continua, entendeu? Por algum tempo, isso dá para ver no Antigo Testamento, por algum tempo você ainda se aproveita das bênçãos do abençoador. Até que chega um ponto que ele retira as bênçãos. A hora que ele tira as bênçãos, aí o povo sofre e fala, Senhor, cadê o Senhor? E aí Deus fala assim, vocês me abandonaram. Mas como um pai faz isso no dia a dia? Se acontecer isso, você começa a tratar com irreverência. Mas o que é esse dar uma afastada? Dar uma afastada é normal, você não ter tanta intimidade. Entendi. Não ficar de graça mais. Não é silence treatment, ou é? Não, o quê? É tratamento de silêncio. Silence treatment. Um pouco, talvez, não sei. Entendi. Vocês estão Tentando ser bem prático aqui, Oi? porque... Vocês estão bilíngues. Não, um pouco... Imagina assim, a gente tem intimidade, aí acontece alguma coisa, estremece a nossa amizade, aí você para com graça. Já não faz mais piada, não tem mais tanta intimidade. É um primeiro estágio. Você vai se afastando, só que em amizade não tem muita consequência. Agora, com filho, imagina uma situação limite.
Meu, seu filho não sabe se portar na sua casa, não tem mais como. Uma hora você vai chegar assim, brother, você precisa ir embora, entendeu? Eu não vou mais pagar o seu celular, eu não vou mais pagar nada para você. Você não tem mais direito de morar aqui. Então, respeito. Então dá para concluir que o respeito é a primeira camada, então, que precisa ter. Se não tiver, não tem as outras coisas. Sim, não é nem, eu não sei se é só respeito, é um protocolo de comportamento. Porque imagina que o meu filho chega num ponto que ele, bate na Paula. Brother, vai embora da minha casa. Você não vai ficar aqui mais, entendeu? É o último, você realmente tirar todos os privilégios, toda a bênção que você colocou, porque o abençoado, ele não sabe, e não estou zoando, né, mas quem foi abençoado, o objeto da bênção, não sabe mais lidar com aquilo. Se você continua abençoando, você está só perpetuando aquele comportamento ruim que vai culminar em morte. Caraca. Faz sentido isso? Eu acho meio pesado. Mas eu acho que é real, entendeu? Porque Deus faz isso. Chega uma hora que Deus fala assim, cara, eu preciso colocar você num caminho de aprendizado, e Ele dá aquela funilada na gente, que é para forjar o caráter, entendeu? Sim. E não é maldade. É porque se Ele não faz isso, o caráter não é forjado, porque existe livre-arbítrio. Se Ele não dá essa funilada, a gente continua num caminho ruim de morte. Voltando pro ponto também, falando um pouco do bezerro, enquanto você estava falando, ficou ecoando em mim uma pergunta assim, né? Por que o povo tinha tanta urgência pelo bezerro? Porque eu fiquei imaginando, tentando trazer para os dias de hoje, 40 dias sem igreja, sei lá. Não vai ter igreja esses dias, vocês, tudo bem, não vai ter tecnologia, uma pandemia, você tem que ficar ali dentro de casa, você tem comida, tudo. Mas eu vou e volto, não, você não sabe que é 40 dias, você não sabe quantos... A gente passou um pouco por isso, né? Se você parar para pensar num cenário de pandemia. E aí, por quê? Por que o povo tinha essa urgência por algo? Precisa pensar nesse seu cenário, só que sem energia. Sem energia. Sem nada, né? Tecnologia. O cara só tem uma cama para deitar e dormir e comida. Acabou. Por qual urgência? O que você acha? O que vocês acham? A gente vai... O que o povo fez, eles voltaram para o status quo ante, né? Eles foram buscar o que eles sabiam fazer. O que eles sabiam fazer era a adoração que tinha no Egito. Mas eles não podiam ficar sem? Porque esse é o ponto. Eu não sei, eu começo a olhar, né? Eu sei que dentro de nós tem uma tendência à busca de algo. Talvez hoje não tanto, porque uma pessoa consegue viver uma vida sem ter uma ativação sobrenatural, por mais que ela tenha um desejo e às vezes ela vai dosando de outras formas. Você precisa entender o contexto da época, a adoração era totalmente tinha embutida na sociedade. Caraca. Até porque se você não adorava, o Deus não vinha a chuva, não tinha colheita e tudo mais. Eu acho que era um elemento, pensando aqui e juntando com isso, eu acho que era um elemento de segurança. Que eu acho que se relacionando com os nossos dias, facilmente a gente adora, no sentido eu volto a minha atenção, o meu foco, e eu volto as minhas esperanças para coisas que me trazem segurança. Eu faço essa autoanálise assim minha. A gente tem uma cosmovisão que a gente acredita nos toques, na presença de Deus, que ela vem, ela me conforta, ela gera algo em mim. A gente tem 2 pontos, né? O primeiro fato é que precisa falar também, que a gente precisa aprender a viver mesmo sem algo... Muito difícil colocar assim, mas a gente precisa ter a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, sem a estrutura e talvez até sem acontecimentos sobrenaturais ou mesmo sem acontecimentos extraordinários. Deus está ali. Eu acho que esse é um ponto de uma vida espiritual saudável que a gente precisa pontuar. Agora, um ponto que eu também vejo e que eu enfrento hoje o risco, por exemplo, eu tô no início, tenho 24 anos e eu quero alcançar grandes coisas materiais na minha vida também. Eu quero que minha família, sei lá, alcance várias coisas. O meu risco por exemplo, vou até trazer a situação. Se eu vejo que Moisés está lá no monte, ou seja, que Deus não está trazendo exatamente a segurança que eu quero agora, que é, por exemplo, 50 mil reais agora, eu vou achar alguma coisa que eu vou me virar e eu vou esperar a provisão disso, que então eu vou me matar de trabalhar. Então eu vou achar... Eu estudar é relevante, é claro que é, mas eu vou achar que é o meu estudo
que vai trazer aquela provisão que vai salvar a minha vida, sabe? Eu acho que tem essa relação com o povo de lá e conosco hoje, que é o que me traz segurança. Então, se isso aqui, e como nós somos muito imediatistas, tá, se Deus está demorando demais no meu conceito humano, então eu preciso buscar alguma outra coisa. É o meu trabalho? É um relacionamento? É um curso rápido na internet que vai me ensinar em 7 dias como é que eu faturo R$1 milhão? Eu acho que a gente tem outros bezerros de ouro hoje, né? O que você acha? Eu fico também com uma pergunta que é, será que o povo ficou satisfeito com o resultado? Tudo bem que foi rápido, né? Depois que eles fizeram, Moisés desce, né? E quebra as tábuas. Mas será que isso satisfez o povo? Porque também, como a gente está focando em Arão... Eu acho que no meio do processo, Moisés chegou. Então, mas e Arão? Um sacerdote que carregava os preceitos ali, a doutrina. Eu entendo o ponto de que você fala que ele se apegou a revelações antigas. Mas eu acho que mesmo nas antigas a gente pode considerar que isso não era um padrão. Não, antiga que eu digo do Egito. O que tinha no Egito? Deuses para todo lado. Mas que não era o Deus. Forjados. Mas eu acho que eu volto para esse ponto. Que funciona. Deles. Podia até funcionar, né? Porque Sim, tinha coisas sobrenaturais, né? Mas eles podiam se apegar... Não é porque necessariamente é sobrenatural que é a essência certa, né? Exato. É. O que acontece é que... Será que se Deus não responde a sua oração no tempo que você acha adequado, Caraca. você vai se voltar para alguma outra coisa? Acho que essa é a grande questão. Esse que é o ponto. Então, É tipo Jó. Tipo Jó sendo amacetado. acontece... Saul aconteceu isso. Mas na nossa vida, o ponto todo é... Você está pronto para morrer sem ter a sua promessa cumprida? Cara, isso... Ou você vai abrir mão dos seus valores pela promessa e não esperar que Deus faça? Porque esse que é no final das contas, você quer realizar o que você quer realizar, entendeu? E Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Quando tiver um clash, você vai abandonar Deus? Mas você não realiza porque você errou? Ou você não realiza porque Deus não quis que você realizasse? Porque se a gente parar para pensar no próprio Moisés, ele não realiza por erro dele. Concorda? Tem uma consequência. Deus tinha um plano. Aí eu acho que tem uma zona muito cinzenta de mistério. Porque, porque cara, quando tem aquele homem cego que... Agora que eu entendi. Desculpa. Não sei. Eu prefiro não entender para não rir. Quando tem aquele homem cego e perguntam para Jesus se ele era cego Os pecados dos pais. pelo pecado dos pais, e Jesus fala, não, ele é cego para a glória de Deus. Então, e ao passo que em outros casos tem consequências drásticas para o pecado. Sim. Então, não cabe a nós. Eu sempre penso naquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe? Deus vai salvar vocês? Se Ele quiser, Ele salva. Se Ele não quiser, Ele não salva. Ele não vai deixar de ser Deus e eu não vou deixar de adorá-lo pelo Deus que Ele é. Sim. Então você para de ter KPI para adoração, entendeu? Assim, eu muito vou bom. adorar a Deus se Ele fizer isso, aquilo outro. Aham. A minha vida está à disposição dele, eu fui comprado pelo preço de sangue e Ele vai fazer da minha vida o que Ele bem entender. Se for bom, se for satisfatório para mim, que bom. Se não for satisfatório, eu tenho que aprender a encontrar satisfação. Independente do que eu entendo que é satisfação. Sob a premissa de que Deus é perfeito. Exatamente. Muito bom. Você pode terminar? Nossa. O que a Boa gente sorte. fez aqui? Boa sorte. Uma salada. Mas acho que foi bem rico, hein? Você achou? Achei que ficou... Muito rico. Tinha Pra pegou trazer um muitas terceiro vias. idioma aqui pra... Muito rico. Não, mas tem que terminar porque tá muito... Que ponto que encerra aqui, com tanta coisa que a gente falou. Recapitula. Arão. Prazer. Cabeça falhando já. Eu não quero terminar porque eu falo tanto. Mas termina tudo. Termina você, então. Daquele jeitinho. Mano, que você mistério. Foi muito boa, velho. sabe. Mistério. Mas são mistérios. Vocês estão me exigindo Bom, muito. vamos Vou encerrar entrar em então. burnout. Né? Deu burnout na gravação do Patercast. Bom, então encerrando aqui, a gente começou falando sobre vida espiritual, ainda vai ter mais um episódio, mas a gente começa então falando da importância de se ter uma vida espiritual. A gente pega
a história de Arão no sentido de que uma vida espiritual vai te levar para algum encaminhamento, vai ter alguma promessa sobre a sua vida, vai ter algum propósito que você vai viver. Não necessariamente esse propósito você vai ser a pessoa mais famosa do mundo, mas eu arrisco dizer que você vai ser uma pessoa muito relevante, porque cada um de nós temos uma história muito relevante que vai alcançar alguém de uma forma muito relevante. A relevância não necessariamente é fama, relevância é relevância. A gente fez outros paralelos aqui de elementos da vida espiritual, fazendo aqui umas menções a Arão, da importância de nós esperarmos, sermos pacientes e entendermos que Deus é perfeito em todo o tempo e de que a gente precisa ter uma vida espiritual focada nele, não necessariamente em elementos que acontecem na nossa história. Bom, tudo aqui vocês já ouviram, queremos encerrar aqui esse podcast dando uma palavra de esperança aqui para você. Que às vezes as coisas podem demorar a acontecer, mas Deus é perfeito. Às vezes as coisas não acontecem necessariamente do jeito que a gente espera. Só que existe um propósito para cada um de nós. Então, esse foi mais um episódio do PaterCast. Contamos com vocês para continuarem aqui conosco e, inclusive, muito importante, compartilha isso para alguém que faz sentido. Alguém que você sabe que essa pessoa vai gostar. A gente quer espalhar essa mensagem para cada vez mais pessoas, tá bom? Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.